A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e eu estou de volta a fazer vídeos. Meus irmãos, eu estive muito ocupado, né? E nessa turbulência, médico, levando meu pai no médico, minha mãe, né? Eu também fiquei doente, porque a carne, ela adoece, não tem jeito, né? E são as provações desta terra, não digo provações de espírito, do demônio, do capeta, isso é tudo besteira, né? Minha esposa também levando ela no médico sucessivamente, né? E nossas preocupações e correndo atrás, né, meus irmãos? Porque somos pessoas humildes, pessoas normais e detalhe, eu nunca uso o meu status ou diplomas para me promover diante do vídeo, a fim de atrair pessoas que gostam de ouvir pessoas esclarecidas. Meu nome é irmão Marcelo e o meu esclarecimento está na palavra de Deus. Muito bem. Eu quero citar, antes de eu contar uma visão que eu tive com os Estados Unidos, né? E já foi diversas visões que eu tive com os Estados Unidos, eu quero citar o livro aqui, né, que está escrito aqui de João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para dar fruto, a fim de que tudo quando em meu nome pedides, eu lhe vos conceda. Muito bem. Em João 15,16 aqui, né, expressa-se que quando nós pedimos o Deus, mas o que é esse pedir? Biblicamente, esse pedir está sintonizado, né, nas coisas espirituais. Os profetas, assim como os discípulos, pediram a Deus. Temos profetas que pediram porção dobrada, temos profetas que pediram visões, temos discípulos que pediram capacidade, Salomão pediu sabedoria, né? Pedro pediu o poder da palavra, o apóstolo Paulo o ensinamento, e eu não vejo nenhuma parte da Bíblia pedindo riqueza, ouro, casa, mulheres bonitas, né? Intervenção nos governos. Senhor, me torne um político, um deputado para defender o povo evangélico aqui na terra. Até porque as promessas de Deus não são para a terra. Jesus ordenou que fizéssemos discípulos sobre toda a terra. Mateus capítulo 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Deus não mandou nós construirmos grandes sinagogas, grandes templos, pelo contrário, né? Deus de ontem e de hoje não mudou. Mas vamos ao foco. Depois desse pequeno resumo, né, eu quero falar mais uma coisa aqui para vocês. Há um movimento evangélico, né, liderado por alguns pastores, e o principal, Silas Malafaia, né, que ele tomou o lugar do anticristo, que a Bíblia diz que haveria muito anticristo. Então ele tomou o lugar de anticristo, se assenta na cadeira, fala como o anticristo e promove no país uma tentativa de ruptura democrática, pedindo AI-5, né, e ditadura militar. Se a balela dizendo que está defendendo a democracia, isso é uma conversa fiada. Atacando as instituições, xingando, fazendo tudo aquilo, né? E fez uma manifestação ontem em São Paulo, né, que aproximadamente tiveram ali cerca de não sei quantas, não sei se foram 100.000 pessoas,
Não sei muito quanto foram os números de pessoas. Né? Muitos disseram que seria 1 milhão, mas não chegou nem a isso. Acho que foram 118 mil pessoas. Muitas delas ali misturadas a não crente, a grupos neofascistas, né? A grupos partidários, evangélicos, uma mistura total. Meus irmãos, a água limpa, quando ela se mistura a uma água suja, ela fica barrenta e contaminada. O povo cristão, ele não reedifica revolução no Brasil. Por quê? Porque a meta do povo cristão é a meta dos discípulos. Eu vou citar uma parábola aqui, vou resumi-la. Quando estavam os escribas, os doutores da lei, né, os sacerdotes, levitas, né, e os fariseus, eles levantaram uma questão contra Jesus. O que Jesus achava dos romanos? Porque os romanos os roubavam, cobravam impostos, tomavam as casas, até suas mulheres, né? E tomavam suas terras. E até matavam, e até prendiam os seus. E, posteriormente, queriam saber a reação. E Jesus disse: dei a outra face, ame os romanos. Eu escutei aí o Silas Malafaia falando, né, não só ele, alguns evangélicos, de uma forma totalmente errada. O grupo Hamas cometeu um genocídio, mas Israel já matou mais de 35 mil vidas, mais de 14, 15 ou 16 mil crianças e mais de 7 mil mutiladas. Eu digo uma coisa para vocês. Aonde está escrito que o reino de Deus será com derramamento de sangue e espada? Onde Jesus diz isso? Jesus disse: amai os seus inimigos, dê a outra face. Se alguém te der um tapa, você dê a outra face. Se alguém te tomar algo e depois precisar, dê, e tiver frio, dê a sua túnica. Esses são ensinamentos para nós gentios, que queremos alcançar o reino do Senhor. Posteriormente, esta pregação de Deus na terra e reino, fartura, como eles pregam, prosperidade na terra, bem financeiro na terra, casamento ótimo, família ótima, tudo de bom, perecerá, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora eu vou falar uma coisa. Eu tive uma intuição, uma visão logo que começou, né? Agora, momento, essa crise lá na Europa, Rússia, né, Estados Unidos, e também lá em Israel, que Israel e Estados Unidos é o maior aliado de Israel, que fornece armamento e munição. Se parar de fornecer munição, Israel não vai ter como continuar a atacar nem o Hamas, nem o Hezbollah. Essa é a grande verdade. E aí, eu não quero nem tocar no tocante, falar sobre o cumprimento da Bíblia, que isso é o caminho para a invasão de Israel e a vinda de Cristo. Porque não podemos confiar, as pessoas confundem. Deus não é um homem para que minta e nem para que se arrependa. A promessa de Deus para Israel, ela é eterna. Agora, uma coisa que devemos separar: o governo de Benjamin Netanyahu, de extrema direita, das promessas de Deus e o governo de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Mas vamos ao caso, sobre os Estados Unidos. Agora
Agora mesmo, eu conversando aqui com minha esposa, eu comentei com ela que eu via como se fosse um homem de vermelho, com uma capa vermelha, e era um anjo. E ele derramava uma taça como se fosse amarelo, um vômito cheio de bolas. E entravam na crosta terrestre. E a terra balançava, sacudia. Los Angeles, Chicago, né? E até a Califórnia era sentido. Abria-se, tá? Eu acho que é San Andreas, se eu não me engano. Abria a terra e mexia com um grande vulcão e acabava explodindo. Não era uma explosão forte, mas as lavas saíam. E, infelizmente, que Deus livre a sociedade americana, as pessoas, porque elas sentem dor igual a gente, fome igual a gente. E nós, como cristãos, temos que orar e pedir misericórdia. E eu não brinco com visão. Quem me acompanha sabe que todas as visões que eu entrego, elas se cumprem. Por quê? Porque não vem de mim, vem do Espírito de Deus. Assim como Deus usa outros irmãos. Meus amigos, eu podia contemplar um anjo vindo do céu, trazendo sobre ele um alguidar, e sobre a sua mão, né, como se fosse uma ferramenta, né, que eu não sei expressar, como se fosse um bule, e dele saía vômito e caía na terra, e tinha muitas bolhas, e a terra tremia. E além disso, ele pegava a espada e tocava 3 vezes. E a nação, e dizendo: ai de vós, moradores desta terra. E repetia: ai de vós, moradores desta terra. E repetia: ai de vós, moradores da terra, porque nunca houve tão pranto como tanta dor e destruição que cairá sobre as vossas cabeças, e vossas terras serão arruinadas. E boa parte de vosso solo será contaminado. Aonde planteis inundará, e aonde rachar não haverá como costurar e nem emendar. E então o anjo aparecia com olhares de fogo. Era um anjo de mais de 6 metros, não pisava na terra. Vinde a mim a palavra de Deus, e vos falo que este século trarei a minha ira sobre as nações que prostituem e invadem nações, porque a vossa hora está perto. E aparecia um relógio marcando 3 segundos para meia-noite. E a voz, e abria-se os céus, e vinha uma voz, e dizia: está feito. E ele subia sobre nuvens de fogo, e sumia virando uma estrela de 5 pontas, e sumia. E o céu se contorcia, e as extremidades da terra estremeciam. Los Angeles, Califórnia e a parte ali de San Andreas, terremoto, e atingia, era um terremoto muito grande, que chegava à escala de 15 a 14
na escala Richter. Meus irmãos, vamos orar. Pai, eu moro no Brasil. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas guardai as famílias, as crianças daquele país, Senhor, a qual as suas autoridades fermentam guerras e alimentam a indústria e o branco, a qual a própria sociedade tem investido. E os que são cristãos estão de olhos vendados, assim como no Brasil, cegados por estes homens que estão para colocar e assinar o seu nome debaixo, dizendo: o meu Deus é dessa terra e ele é o anticristo. O tempo já chegou e agora é a hora de nós pedirmos misericórdia. Se possível, livrai eles desse cálice. Porque o Pai, a sociedade não tem culpa dos seus governantes. Poupai a vida e segurai a vida daqueles, dos pobres, que não têm condição de ir para abrigos, para que os que moram no prédio, porque muitos prédios eram derribados. Meus irmãos, eu não brinco com revelação. Isso está para acontecer. Quando? Eu não sei. Quando eu entreguei a visão que o Jair Bolsonaro iria ser eleito lá em 1918, ele foi eleito. Só que eu disse o quê? Que ele estava seminu diante da nação. E havia um público. Isso significa despreparado. E a voz me dizia: não foi colocado por Deus, como nunca nenhum deles é. Foi bendito. As escolhas são dos homens. Nós fazemos nossas escolhas. Assim como você escolhe o que vai comer, o carro que você quer, a moto que você quer, a roupa que você quer. Eu estou usando essa roupa. Escolha minha. Não foi Deus, fui eu. Essa é a minha responsabilidade. Eu sou responsável pela essa visão. Mas eu não desejo que isso aconteça. Porque, meu irmão, é terrível, é horrível, é um sofrimento horrível que não desejo para ninguém. Por isso eu peço, encaminhe essa visão para as autoridades dos Estados Unidos. Você que é influente, pesquise sobre os meus vídeos na internet. E eu também tive a visão que o Lula seria eleito e o Bolsonaro não seria eleito. E ainda vai responder e ser preso pelos seus atos. Não vou entrar em campo político. Porque quem é cristão não se mistura com política. Quem é cristão, ele prega o evangelho da salvação. Assim como foi feito com o apóstolo Paulo, que hoje não existe mais apóstolo, e mandou para Tito e Timóteo, que eram jovens pastores, para que não permitisse que entrassem os falsos profetas, os falsos anunciadores, que hoje são muitos. Então, que Deus possa despertar seu Silas Malafaia, que ele se arrependa. E há uma solução para ele e para muitos outros pastores, Valdomiro, Bispo Macedo, seja quem for, Marco Feliciano. Sabe o que vocês podem fazer? Façam como aquele jovem rico que não fez. Quando Jesus disse: vem e segue-me, vende tudo que tu tem, teus templos, e saciai a fome, ajudar a pagar a dívida do Brasil, dá e reparta com os pobres, e cumprireis a lei de Cristo, porque só o amor
Eu devo amor e vocês devem amor. É essa a minha mensagem. Que Deus abençoe os irmãos. E eu peço, dê um like. Não estou pedindo pix, não estou pedindo dinheiro, mas preciso de like. E preciso que vocês encaminhem essa visão. Em nome de Jesus. Amém.